sejam bem-vindos a mais um Novos Tempos. Estamos em setembro, tempo de reflexão, de mobilização. O mês em que se celebra a independência do Brasil também é espaço para ouvir a voz da sociedade em protestos e debates. Trabalho digno, promoção da cidadania, defesa dos direitos humanos e ambientais são algumas das causas que movimentos e organizações diversas discutem em datas como o 7 de setembro. Mas você sabe o que são estes eventos, como o Grito dos Excluídos? Você sabe o que é Semana Social Brasileira? Não. E o Grito dos Excluídos, você tem ideia? Não, já ouvi falar na aula de história, mas não lembro. Você tem ideia do que seja Semana Social Brasileira? Sinceramente, não. Social tá ligado a quê? Tá ligado a aquilo que envolve a cultura, né? Ao povo. Para esclarecer tantas dúvidas e falar sobre a mobilização dos movimentos sociais, nós recebemos aqui no programa o padre Henrique Faria, presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro do Instituto de Direitos Humanos e que participa de diversos fóruns sobre o tema. Seja bem-vindo, padre Henrique. Professora Edivar, é com você. É uma honra, padre Henrique, recebê-lo aqui no Novos Tempos. Obrigado. Para mim também é uma alegria, ainda mais com esse mote tão significativo, novos tempos, né? Que estamos precisando de novos tempos mesmo. Exatamente. E a proposta dos movimentos populares sociais é buscar novos tempos para o Brasil, através do Brasil para o mundo, com a inspiração tão grande que nós temos de novos tempos para a igreja com o Papa Francisco. Padre Henrique, a realidade de desigualdade, de injustiça, de exclusão social permanece teimosa em nossas sociedades. Como o senhor vê tais desafios no contexto atual? Nós estamos melhores que outrora ou pioramos? Ou há passos significativos que merecem ser marcados? Sem dúvida. Eu, poucos dias, estava lendo um trecho de Santo Agostinho, ele dizia, olha, estão reclamando do nosso tempo de hoje. Veja o tempo do passado. Mortes, violências. E vocês estão reclamando hoje, está muito melhor. Eu acho que é um pouco a situação do Brasil, né? Claro, nós temos uma situação muito complicada hoje, politicamente, economicamente, socialmente, e não é fruto só do Brasil, é todo um processo que vem desde 2008 no cenário internacional, que está atingindo agora o Brasil em cheio, mas muitas coisas melhoramos. Quem sofreu na ditadura militar como eu sofri, pode comparar a diferença para hoje, sem dúvida nenhuma. Então, o povo cresceu em consciência, o povo cresceu em organização, o povo cresceu em liberdade de participar e dizer o que pensa e o que quer. O povo, com as políticas públicas que na saúde, na educação, na habitação, quanta melhora, sem dúvida nenhuma. Agora, os desafios são enormes. Nós estamos no meio de um processo. Há muita coisa que fazer ainda. Não podemos descansar. Temos alguns ganhos e pronto. Não, tem muita coisa que fazer. Como você lembrou, a desigualdade está muito profunda ainda. Ô, padre Henrique, e o que fazer para um cidadão ou um jovem, estamos pensando no nosso público aqui, desenvolver maior consciência sociopolítica crítica no contexto atual? Isso é algo que eu vejo muito complicado. Por quê? Porque isso é uma tarefa da família, e as nossas famílias nem sempre têm essa visão e essa possibilidade, porque o mundo capitalista que está aí colocado para nós obriga os pais a saírem, a não estar mais com os filhos, a não conversar, por exemplo, sobre a televisão. Podia ter uma formação crítica dos filhos a partir dos programas de televisão, discutir o que é, o que significa, valores, desvalores, a respeito da família, da sociedade, o que é apresentado. Então, essa é uma dificuldade enorme. A escola é outro problema, que devia também ter esse processo, né? Também a escola está muito fragilizada, os professores estão na situação que estão, que a gente conhece, não há mais uma formação crítica nas escolas que preparam os professores, nas faculdades. Os próprios partidos políticos, que antigamente tinham um processo educativo e crítico, deixaram de fazê-lo. Então, perderam a credibilidade, né? Perderam a credibilidade. E a nossa própria igreja, que teve um processo enorme, importantíssimo, em desvendar esse processo de formação sociopolítica crítica, a partir, inclusive, da fé, né, que para nós é uma referência fundamental, também perdeu muito. Então, agora nós estamos numa situação que precisamos de retomar isso, mas com certa dificuldade maior, de um lado. De outro lado, eu penso que os meios de comunicação social, a mídia, a internet agora, o WhatsApp, pode ser um fator que ajude muito, desde que as pessoas possam realmente ir trabalhando criticamente todas as possibilidades, né? E pensando então nesse momento que o senhor descreve, a Fernanda anunciou no início que nós estamos nos preparando para vivenciar a 21ª edição do Grito dos Excluídos. Que grito é esse, padre Henrique? Por que ele acontece no dia 7 de setembro e como que surgiu essa iniciativa?
Pois é, vou começar daí, porque acho que é interessante. Essa iniciativa surgiu a partir da primeira Semana Social que a CNBB fez acontecer em 1991, se não me engano, 93, por aí. E logo no ano seguinte foi lançado o Grito dos Excluídos. Para quê? Para que justamente a sociedade, sobretudo os mais pobres, excluídos, que eram o projeto fundamental da igreja, com muita força naquele momento ainda, pudesse fazer ouvir sua voz, porque estava silenciada de muitas maneiras. Então, começou dentro dessa perspectiva. Ser realmente a possibilidade das pessoas excluídas, dos grupos excluídos, aí vem os negros, LGBT, mulheres, que tantas violências, indígenas, população de rua, poderem expressar sua voz. E justamente no dia 7 de setembro, por quê? Porque dia 7 de setembro, a Fernanda lembrou no início, que é o dia da nossa independência nacional, mas não foi tão independência. Né? Esse é o problema. Então, não é tão independência porque a gente vê a situação concreta que está aí acontecendo. Se fosse independência de fato, não teríamos tanta subserviência aos organismos internacionais, sobretudo econômicos, não teríamos tanta disparidade social. Então nós temos que fazer o processo de independência. Tivemos uma independência relativamente política, mas social e econômica não tivemos. E esse é o grande processo que nós temos que fazer. O Grito dos Excluídos quer lembrar, nós temos tarefas para que o nosso Brasil possa ser um país independente. E eu achei muito interessante o lema que eles escolheram, né? A vida em primeiro lugar. E como lema, uma frase que dá o que pensar. Que país é esse que mata a gente, que a mídia mente e nos consome? O senhor poderia comentar essas escolhas aí para a 21ª edição do Grito dos Excluídos? Pois é. Essa proposta fundamental sempre aparece em todos os gritos. A vida em primeiro lugar. Mas o que está impedindo a vida de estar em primeiro lugar? Cada ano vem uma dimensão social, e esse ano foi essa que acho profundamente importante e fundamental, né? É um país que mata a gente, mata por essa desigualdade, mata pelo preconceito, a violência contra as mulheres. Apesar da Lei Maria da Penha estar aí fazendo 10 anos, parece que os homens ficaram mais assanhados para fazer violência contra as mulheres depois dessa lei, né? Porque está crescendo imensamente a violência contra as mulheres. Parece que ainda há um sentimento de impunidade, né? Ainda há, apesar da lei, e ela está sendo efetivada, a gente sabe disso, né? Com dificuldade, mas ela vai. Os jovens, é uma tristeza a gente pensar, a gente fica acostumado. Todo fim de semana morreram, foram mortos 10 jovens, e nem sempre eu acho que a imprensa diz, ou os militares dizem, a polícia, que foi por droga, mas eu nem sempre acho que é por droga. Mas há muito preconceito aí. Mas por que são esses jovens que estão morrendo? Negros, negras, da periferia. Os nossos índios estão sendo dizimados. Projetos faraônicos, com aquele Belo Monte, que estão acabando com os índios, as madeireiras, as mineradoras. Então, é terrível. Os gays estão, cada dia, são mortos 2 gays no Brasil por preconceito. Então, é um país que está matando gente, de muitas maneiras. Nós temos que ter consciência disso, o que podemos fazer para que isso não aconteça mais? Né? Mesma coisa, que a mídia mente. Isso aí é uma tragédia. A nossa mídia é totalmente parcial. A nossa mídia hoje é reconhecida como uma mídia partidária. Eu acho que os grandes meios não são comprometidos com a vida, com a verdade? De jeito nenhum, está muito claro em todos os debates que a gente vê na sociedade toda. Por isso, esse grande movimento também que vem nessa esteira toda, da sociedade nossa hoje, de democratizar a mídia. Democratizar é fazer censura, não é fazer censura. É possibilitar que a mídia, primeiro, é uma concessão pública. Então não pode ser apropriada por empresas econômicas, como é o fato hoje, ou por empresas partidárias, como muitas vezes é o fato, porque é uma concessão pública. Então, o público, o povo, as organizações populares sociais têm que ter uma presença na mídia, têm que manifestar o que vivem, o que sentem, o que querem, o que contestam. Isso tem que ser. E a mídia não traduz isso, no modo geral, como sabemos, né? Então, isso é um desafio enorme. Democratizar a mídia não é fazer censura, é possibilitar que a mídia faça acontecer a realidade brasileira ser colocada para toda a sociedade, através desses meios tão importantes, tão fundamentais. Agora, Padre Henrique, o senhor é um presbítero. O senhor falou que esse movimento surgiu a partir da CNBB. Qual o papel da fé na mobilização social? Olha, a experiência mostra para a gente algumas coisas interessantes. A gente tem contato com muita gente, porque esse movimento, a CNBB faz de propósito, não é só da igreja e a partir da igreja. A igreja sempre foi emotiva, mas acolhendo todos e todas que estão comprometidos com a causa da vida, e os pobres partidos políticos, sindicatos, associações, todo quanto é tipo de gente, né, que queira estar comprometido com isso. Mas a gente observa uma coisa interessante, e aí para mim, politicamente, isso é muito relevante. Aquelas pessoas que não têm fé, ou desanimam frente às dificuldades, são enormes, né, fazer mudanças sociais, ou se vendem para outras dimensões, dinheiro, poder, cargo,
E quem é cristão normalmente tem mais facilidade de evitar isso. Por quê? Porque a fé, para nós, primeiro motivo é a gente trabalhar na sociedade. Jesus mostra isso, a igreja toda a vida teve uma situação social importante e o próprio Grito dos Excluídos manifesta isso, né? Mas também porque a fé é um elemento crítico. Então a fé diz, olha, não existe nesse mundo nenhum absoluto a não ser Deus. Então eu não posso absolutizar nenhum partido, nenhuma política, nenhuma visão. Tudo é passível de ser criticado, de ser melhorado. Isso aí é o elemento que eu acho fundamental que a fé nos dá. E outra coisa que a fé nos dá, diferente de outras pessoas que começam, desanimam, a fé nos dá o sentido da esperança, da utopia. Eu não consegui agora, consigo depois. Vamos lutar. Perseverar, né? Perseverar. E perseverar com proposta de levar à frente um caminho de mudança a serviço da vida. Então isso é muito bonito. E isso, para mim, não sei se eu falo de uma maneira já, mas para mim só a fé cristã pode nos ajudar. Olha, Henrique, que conversa agradável que estamos aqui, mas nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Vamos chamar um rápido intervalo. Fernanda, é com você. Obrigada. No próximo bloco, vamos mostrar um pouco mais sobre o Grito dos Excluídos, continuar nossa conversa aqui no estúdio sobre essa época de protestos e reflexões com o padre Henrique Faria. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos com Novos Tempos e a nossa conversa hoje é sobre manifestações, debates e reflexões que ampliam o significado do 7 de setembro. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o Grito dos Excluídos, que acontece há vários anos no país. Veja. Questionar a sociedade. Este é um dos objetivos do Grito dos Excluídos. Desde a década de 90, o dia 7 de setembro é palco da manifestação. O Grito dos Excluídos tem muito a ver com o 7 de setembro, né, quando nós comemoramos a independência. Mas aí, como já ouvimos em tantos outros segmentos esse questionamento, que independência? A data escolhida talvez tenha sido proposital. Quando era no regime militar, no regime ditatorial no Brasil, era a patriotada, ou seja, todo mundo de verde e amarelo e a forma de manifestação era sempre aquele nacionalismo. Isso passou o tempo, agora aproveitaram, né, a data de comemoração da independência e o questionamento. A ligação com a igreja é por meio das pastorais, que ajudam as pessoas que vivem à margem da sociedade. Quem trabalha com esse público também é quem lidera o Grito dos Excluídos. Porque, na verdade, esse grito é um grito também para que as pastorais, como nós chamamos, né, os grupos das lideranças que estão à frente do trabalho com essas pessoas excluídas, se sintam incentivadas a continuar esse trabalho. Então, o grito, dentro do possível, tem que ser deles, mas quando isso está muito difícil, que seja pelo menos por eles. Mesmo que a adesão ao movimento tenha diminuído, ainda existe a importância de se manifestar e buscar o incentivo da sociedade. Os movimentos aproveitam para colocar em rua, né, e divulgar, difundir que existem problemas para ser de conhecimento da população e isso estimula o imaginário coletivo. Eu vejo que o grito, ele não acontece só no 7 de setembro. Ele acontece nos grupos pequenos, quando a gente vai visitar, por exemplo, né, o morador de rua, por exemplo, a mulher marginalizada, prostituída, né, os menores. Mostrando que o nosso patriotismo não é um patriotismo passivo, é um patriotismo ativo de não só assistir um desfile, mas um patriotismo de nós nos manifestarmos em vista daqueles que não podem se manifestar. Muito obrigado pela sua presença. E antes de retomar a nossa conversa aqui no estúdio, vamos ver o que as pessoas estão comentando sobre as mobilizações nas redes sociais. É o quadro Hashtag, olha só. Vamos
Vamos lá, o primeiro comentário que diz o seguinte: a justiça social é responsabilidade de todos nós. A luta por essa conquista deve ser incansável. Vamos ao segundo comentário. Cada vez que os sujeitos coletivos se agitam, eles geram incômodo porque ousam ir além da ordem estabelecida de dominação, com a hashtag Direitos Sociais. E, por fim, uma pergunta que eu passo para o senhor, Padre Henrique: se é leviano afirmar que quem deslegitimiza uma luta social está defendendo a manutenção da opressão. O que o senhor acha disso? Bom, as duas primeiras questões colocadas, eu acho que é isso mesmo. É o dever de todos nós a luta social, e cada vez que a luta social acontece incômodo, porque revela uma coisa que muita gente falava que tinha acabado e não acabou, e está voltando com muita força agora, revela que existe luta de classe na sociedade. Não tem como negar isso. Muitos dizem, não, que não tem mais luta de classe, agora é tudo união. Não é verdade. A luta de classe está bem clara, né, em todas as lutas sociais, no que está acontecendo no nosso país hoje. É leviano afirmar que quem é leviano afirmar que quem deslegitimiza uma luta social está defendendo a manutenção da opressão. Olha, eu acho a palavra leviano muito forte, sabe? Mas eu penso que, de fato, quem não quer que a luta social aconteça e acha que isso não é possível, acha que isso é violência, acha que isso que meu modo de ver, realmente leva a opressão a dominar. Favorece a opressão. Favorece a opressão. Não tem como negar isso, né? Nós temos lado. Se você luta para a vida, luta pela vida, luta pela sociedade fraterna, amorosa, terna, e diz, não, essa luta não é boa, essa luta é violenta, essa luta me incomoda, eu não quero, porque vai tirar meus privilégios, evidentemente está deslegitimizando a luta e ajudando a opressão a continuar. Padre Henrique, e quem conhece a trajetória de vida do senhor, pelo menos eu conheço parcial, nos últimos 30 anos. E eu queria exatamente retomar nesse segundo bloco, que o senhor comentasse um pouquinho essa trajetória que o senhor fez, como é que o senhor se consolidou como uma referência, um testemunho bacana nessa nossa cidade de luta em defesa da dignidade da vida. Como é que surgiu isso na vida do senhor? Olha, surgiu, vou dizer a verdade, eu fiz minha teologia em Roma, num contexto muito diferente, no tempo da ditadura, que eu fui mandado para lá fazer teologia. Quando voltei, comecei com Leonardo, eu fui dar aula aqui na PUC, né? Tenho uma alegria muito grande ter sido professor aqui da PUC, na teologia e no que chamava naquele momento, não sei se chama ainda, a formação religiosa, como é que chama agora? Cultura religiosa chamava naquele momento. Sim, cultura religiosa. Chama assim. E aí comecei dando aula na PUC de teologia, para o seminário, para os estudantes de teologia, que eram religiosos e diocesanos naquele momento todos juntos. Comecei a participar lá em Petrópolis com o Leonardo Boff, com o João Batista Libânio, e o Pascoal Rangel, o Carlos Mestre, um grupo pequeno, começou a pensar como é que traríamos a grande pergunta que se fazia naquele momento: como falar de Deus numa sociedade de escravidão, de pobreza, de miséria. Diferente da Europa, que é como falar de Deus para quem está abastecido, tem tudo na barriga. Aqui para os pobres que estão com a barriga vazia. Partindo daquilo que São Tomás de Aquino fala, que São Tomás de Aquino é fantástico. Ele fala, pessoa pobre, pessoa que está com a barriga vazia, não reza. Porque quer resolver a fome que está roncando na sua barriga. Então, olha que coisa interessante, essa percepção de Tomás de Aquino, né? E a partir daí começou essa trajetória de trabalhar num nível social. Então, mesmo assim, ainda estava um pouco... Mas isso eu quero fazer um testemunho que eu acho que é fantástico na minha vida, quem me ajudou de fato a ter um compromisso mais forte, cada vez mais forte, enfrentando a ditadura, foi uma mulher, quase que minha conterrânea, que é de Abaeté, mas tem um certo parentesco comigo, o marido dela, foi a dona Helena Greco. Dona Helena Greco começou a me chamar para a gente ir no DOPS, quando as pessoas eram presas, para não deixar as pessoas torturadas, para fazer manifestações, e isso foi me envolvendo cada vez mais nessa dinâmica. Aí criamos o grupo dos padres e pastores de direitos humanos para defender, né, a partir do nosso estado social, que era importante, mesmo no tempo da ditadura, padre, pastor, sempre teve importância, né? E aí foi todo esse processo. Depois entrei para a SEBS, ajudando a SEBS, e aí também outra grande experiência que me ajudou muito nessa perspectiva foi trabalhar com a Pastoral da Juventude. Trabalhar com a juventude é a melhor coisa do mundo. Olha que coisa boa. Os jovens não nos deixam sossegados, os jovens nos obrigam a repensar uma série de coisas.
Os jovens trazem novidade, porque a juventude é o tempo da novidade. Com tempos, novos tempos, o tempo da juventude é o tempo da novidade. Então, já não fica velho trabalhando com jovem não, viu? Então, vou mexer com o senhor agora, porque tem uma pergunta aqui, que é se a geração atual, pelo menos ela é acusada, mesmo sendo conectada, de ser mais despolitizada. E as recentes manifestações daquele famoso mês de junho colocaram outras pessoas para trazer outras abordagens. O senhor pensa o que sobre essa... Porque o Papa Francisco convocou essa geração a ser revolucionária. O senhor realmente concorda com isso, que essa geração é mais despolitizada? Ou como é que o senhor vê? É muito complexo dizer isso. De fato, há uma parte da juventude que é despolitizada. O mundo favorece isso, né? Porque o mundo hoje é muito de comodismo, de egoísmo, de bem-estar. As pessoas, muitos jovens se deixam envolver por isso e perdem um pouco outras referências. O Padre Libânio chamava isso de presentismo, né? Viver o presente, né? Sim. Mas não é verdade só isso, não. Há uma juventude hoje muito participativa. Olha, veja, o movimento estudantil hoje está retomando, com muita crítica. E há um grupo que eu participo, ajudo de muitas maneiras, assim, sou fã deles, que é o Levante Popular da Juventude. Um grupo que está no Brasil inteiro, tem uma consciência crítica social fantástica, procurando o Projeto Novo Brasil, faz manifestações, aqueles famosos escrachos que fizeram aí, né? E fazem, de vez em quando eles acham que é preciso fazer. Então, são grupos de jovens que estão realmente muito comprometidos, muito politizados, trabalhando inclusive em periferias para a formação do povo da periferia, ajudando, que estão nas ocupações, que estão na MST. Há uma juventude fantástica aí. Fantástica. O Padre Henrique, mas hoje, nessa realidade urbana, é mais fácil ou mais difícil mobilizar as pessoas? Não, sem dúvida mais difícil. Por todos os motivos. Sem dúvida mais motivos. Inclusive por esse, né? Porque a nossa sociedade, e no mundo urbano, isso é mais forte. A nossa sociedade hoje, cada vez mais, está muito egoísta, comodista, pensando só no prazer, só no presente. As causas sociais estão perdendo um pouco o vigor e a força. Então, as manifestações de 2013 revelaram um pouco isso. Uma juventude, muita gente estava alienada, foi lá porque começou... Sem bandeiras claras, né? Sem bandeiras claras. Mas isso foi modificando. E hoje já vê, né, nos dois grupos grandes que têm manifestado, dia 16 aqui, por exemplo, dia 20, já há muitas diferenças. Começa a ficar clara essa... Nós estamos chegando ao fim, mas eu quero fazer uma última pergunta ao senhor. O senhor que tem essa experiência toda, o grito dos jovens excluídos, sobretudo essa geração nem estuda, nem trabalha, esses jovens estão sendo assassinados na periferia e que clama, serão ouvidos no grito dos excluídos? Qual é a sua expectativa para essa edição? Nós esperamos que assim, todo ano a gente faz, que participamos da preparação, fizemos reuniões, o seminário outro dia, sábado agora. A nossa expectativa é que sempre, cada vez mais, eles possam estar presentes e participar. Esse ano, pelo menos, eu tenho a impressão que vão ser mais presentes a voz desses jovens, porque a gente espera que muitos jovens das ocupações que estão aqui na região urbana de Belo Horizonte vão participar, né? Tem muitos jovens negros, o movimento negro também vai participar. E penso que isso vai trazer uma força nova, que de fato isso ficou um pouco assim, o grito dos excluídos, mas de fato quem estava indo ultimamente era mais quem estava gritando por eles, ou com eles. Agora a gente tem a expectativa que esse ano a coisa vai mudar. Padre Henrique, muito obrigado por essa conversa agradabilíssima aqui com o senhor no Novos Tempos. Obrigado, que o programa possa levar para frente sempre novos tempos. O programa Novos Tempos de hoje abordou sobre o grito dos excluídos e o desafio da mobilização social. Ouvir o grito, indignar-se eticamente, solidarizar-se, dar as mãos e mobilizar-se para buscar transformação. Como vimos, tais questões passam pelo cultivo de valores humanos e pelo necessário desenvolvimento da sensibilidade solidária e da consciência sociopolítica crítica das pessoas. Compreender os vínculos estreitos entre fé e política revela-se fundamental na mobilização das pessoas. Por hoje é só, fique com Deus. Fernanda, é com você. Obrigada. O programa Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Obrigada pela companhia, a gente te espera na semana que vem. Tchau, tchau.